Então, os seus pensamentos, o seu coração esteja voltado tão somente a adorar esse Deus maravilhoso. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no Salmo 120. Salmos 120. Na medida que forem achando, os que podem vão se colocando de pé. Estaremos fazendo uma leitura alternada. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Como há um tempo já estamos lendo todo o livro dos Salmos, sequencial, e hoje, não diferente, o Salmo 120. Ainda que o título na NAA, contra as más línguas, cântico de peregrinação, possamos adorar o nosso Deus, que diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já tenho demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Que possamos adorar esse Deus pela paz, a paz que habita o nosso ser. O nosso Deus é maravilhoso e hoje Ele nos dá mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja, como povo de Deus, comemorando mais um ano de existência da nossa igreja. 7 anos como igreja organizada, mas já estamos aqui há muito mais tempo, como foi ontem dito, mais de 30 anos, há exatamente quase 38 anos, essa igreja já existe aqui. Então que Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que tem se mantido fiel na presença do Senhor. Oremos a Deus numa oração de adoração a esse Deus, com o nosso irmão e presbítero Pedro. Amém. Olha, Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Queremos te agradecer primeiramente, meu Pai, pela tua presença nesta noite, neste momento, em nosso meio. Muito obrigado por estar aqui, conduzindo a cada um de nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para te adorar e para dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Rei de toda a terra. Estamos aqui, ó Deus, cheios de alegria, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e aqui estamos diante de ti, ó Pai, diante da tua presença e da tua grandeza, Senhor, porque este é o verdadeiro motivo da nossa alegria, este é o verdadeiro motivo de estarmos aqui reunidos, é a tua presença no nosso meio nesta noite. Neste momento, meu Pai, te peço, Deus, recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, meu Pai. Estende a tua mão poderosa. Abençoa cada família já presente aqui neste lugar, da tua casa. Abençoa também aqueles que ainda estão por vir e aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Abençoa da mesma forma. Estende a tua mão poderosa e abençoa todo o teu povo espalhado em toda a terra. Muito obrigado, Senhor, por tamanha alegria de estarmos aqui reunidos mais um domingo, à noite, para ouvir e aprender um pouco mais de ti, ó Pai. Fala ao nosso coração. Usa o teu servo, o teu mensageiro nesta noite, para falar a tua palavra e que seja lida a tua palavra para cada um de nós. Saiamos daqui regozijados e transformados com a tua palavra e com a tua presença em nossa vida. Abençoa a tua igreja que está reunida nesta noite. Abençoa, Pai, o Senhor é o dono da igreja e estamos aqui para te louvar e para te adorar. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Nesse momento o coral vai estar louvando a Deus. E nós convidamos
a todos para louvar junto conosco o Inário 137. Refúgio na tribulação. Isaías, no capítulo 26. Convido os irmãos a estarem abrindo também a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 26, dos versículos 1 ao 16. Isaías, 29, do 1 ao 16. Ele diz assim: Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou, acrescente ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa.
E isso acontecerá de repente, num instante. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como um faminto que sonha de fartamento, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como uma pessoa sedenta que sonha de estar abençoada, mas que ao acordar sente-se vaga e ainda não sente. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o nosso Senhor. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o Espírito no sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e moviu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, ele responderá: não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa no prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus inimigos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas, será que o rodeio é igual ao mar? Olha a obra dos seus artífices, ele não me fez. Olha a coisa feita dos seus rodeio, ele não sabe nada. Não é o fato que dentro de muito pouco tempo... Perdão, estava empolgado, né? Ia ler todo o capítulo. Então, que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos conduzir, que Deus possa ouvir atentamente a oração do seu povo no que se refere ao pecado. Quando você se aproximar do Senhor, confessando a Ele o seu pecado, que você possa se colocar diante de um Deus que é justo, um Deus zeloso e ao mesmo tempo, dentro dessa bondade toda, a justiça. Que Deus possa estar ouvindo a oração que será feita nesse lugar. A oração que irá colocar diante de Deus as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos medos de errar. Nosso Deus é perdoador e Ele é longânimo em fazer isso. Que Deus possa estar ouvindo a oração que será feita pelo nosso irmão Eduardo. Nos eleve numa palavra de oração, de confissão a Deus. Pai de amor, Deus maravilhoso, agradecidos estamos, Senhor, porque a tua misericórdia se louvou em nossa vida, de maneira que a gente pode estar aqui, celebrando ao Senhor pelo bem que o Senhor permitiu alcançar. Senhor, que assim esse teu agir e essa tua graça possam estar fazendo sentido para a gente. Nós possamos entender, Senhor, que o Senhor, Deus misericordioso, tem sido bom conosco, que assim possamos
procurar caminhos mais aprumados que guiam para o Senhor, Pai. Que a tua misericórdia possa abundar no nosso coração, de maneira que a gente consiga dizer não ao pecado todo dia, de maneira que a gente consiga te buscar e que assim possa estar vencendo uma luta. A gente te agradece, Senhor, porque é um privilégio estar na tua casa, mesmo sem merecer. Que assim, Pai, o seu Espírito possa estar subindo todos os espaços do nosso coração, que a gente possa estar negando o mundo todo dia, Senhor, e a cada dia, Senhor, a cada dia, o teu Santo Espírito possa estar fazendo uma faxina dentro de nós, de maneira que não sobe nenhuma raiz de amargura, nem o desejo do pecado, e assim, Pai, nosso coração seja estruturado no Espírito reto, que nossa boca professe louvores ao Senhor, e que nosso caminhar seja um caminhar reto, junto ao Senhor. Assim, eu te oro, Deus, que o Senhor tenha de graça sobre nós, que nós possamos aproveitar o bem que o Senhor tem dado a gente. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e nosso coração, e assim te engrandece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Que Deus maravilhoso, irmãos. Quando merecíamos condenação, o nosso Deus nos deu salvação. Ainda quando era inimigos de Deus, Deus nos tornou amigo. Ele nos amou primeiro. Nos alegremos com o nosso Deus. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nesse momento, vamos nos colocar de pé, para juntos estarmos louvando a Deus, com a certeza e com a alegria do perdão que temos recebido de Deus. Nossas forças irão se renovar, esperar.
filhos, tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Temos ainda muito que crescer, muito que desenvolver, muito do que investir, não só aqui, mas também em outros campos, como nós já temos feito. Que você saiba que tudo que você tem trazido aqui, aí esse conselho tem trabalhado com muito afinco, muita responsabilidade, com muito amor, para que tudo seja feito para o glória do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus também com as primícias que o Senhor tem nos dado, amém? Tudo que tens feito, tudo
ao único. Trabalhado, Senhor Deus, e desenvolvido em nossos corações um sentimento de amor uns para com os outros e de trabalho mútuo, Pai, para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos una cada vez mais, como estudamos ontem,
Teu Espírito Santo nos conduza, nos indique para os caminhos pelos quais devemos andar, para que a Tua igreja possa continuar crescendo, ó Pai, desenvolvendo e alcançando vidas no louvor da Tua glória. Pai, queremos consagrar todos os dízimos e ofertas que os Teus servos trouxeram à Tua casa nessa noite, Pai. Queremos consagrar tudo a Ti, Senhor. Queremos, Senhor Deus, dizer que tudo que temos recebido vem das Tuas mãos. Portanto, Senhor Deus, não há peso em nosso coração devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, perdoe-nos, Senhor, quantas vezes nós temos, muitas vezes, sonegado, Senhor Deus, aquilo que é devido, Pai. O Senhor coloca no nosso coração, cada vez mais, um coração grato, desejoso de participar desse momento tão especial, contribuição no Teu reino. Abençoe aqueles que têm feito com fidelidade, abençoe aqueles que não têm conseguido ainda, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça e nos dê, Senhor Deus, condições de dizimar e de ofertar na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, nesse instante, quero convidar aqui o reverendo Wendel Gonzaga da Paixão, é um pastor apaixonado, né? Amigo pessoal, a nossa turma, Wendel, está quase 100% representada aqui essa noite, né? Tá, falta só Luizinho. Só falta Luizinho, né? Nossa turma, irmão, nós começamos e terminamos com 5 ou foi 6, não foi? Acho que foram 6. Começou com 6. Terminamos 4, né? Eu, Wendel, Elton e o reverendo Luizinho, que não está aqui hoje à noite, mas em breve estará com a gente também. Então, está 75% da turma, né, do SPN de 2014, a parte da noite, né? Teve a parte da manhã também. Deus te abençoe, meu irmão. E diga-se de passagem que o reverendo Elton, outrora, era bem mais magro, né? O tempo não tem sido bem favorável ao reverendo. Irmãos, é um prazer estar aqui esta noite. Eu acho que é a segunda vez que aqui estou, né, para pregar o Evangelho, e fico feliz, honrado, né, pelo convite ao pastor Diogo e ao conselho desta igreja. Que Deus os abençoe. 7 anos, né? A nossa oração é que Deus prospere cada vez mais esse trabalho. E conversando com o pastor Diogo sobre algo, né, que deveria ser falado, se tinha algum tema, ele falou que a igreja estava bem consolidada, e eu fiquei orando ao Senhor no que deveria falar, e me veio esse texto, que eu vou passar para vocês já, e já vou dizer um dos motivos. Dentro da teologia tem muita coisa para se estudar, né? Mas tem assuntos que eu gosto, assim, gosto muito mesmo, muito, sou muito apaixonado, e um deles é a questão dos ofícios, oficiais da igreja, pastores, né, os oficiais de presbítero, docente e regente, que a gente chama pastores e presbíteros, e o diaconato. Então, nessa noite, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vocês vão entender. Deixa eu só aumentar aqui de forma adequada. Pronto, vamos ficar passando aqui na tela. Pronto, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 até o verso 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicavam os números dos discípulos,
também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Senhor, nós queremos te rogar da tua graça, que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei. Nos abençoa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta igreja. Que o Senhor dê prosperidade ao ministério desta igreja, ajuda diaconal, aos oficiais. Abençoa também o pastor Elton, sua família que aqui está. Senhor, a toda a igreja, Senhor, aqui representada, as famílias, nesses dias tão difíceis, Senhor, quando as famílias têm sido severamente atacadas. Os conceitos, Senhor, basilares da fé cristã têm sido atacados principalmente no Ocidente. Mas que o Senhor Deus continue abençoando através da tua palavra, fortalecendo a vida do teu povo aqui neste bairro. É assim que eu te peço, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, a passagem que desejo considerar nesse capítulo é especialmente relevante por duas razões. Primeiro, porque esse episódio aqui, ele vai lançar luz sobre a natureza de dois ofícios bíblicos, que é o ministério diaconal e o ministério do evangelho, que é dos apóstolos, da pregação. A decisão dos apóstolos, registrada na passagem, foi decisiva quanto o futuro da igreja primitiva. E aqui já cabe uma explicação. É só por essa definição que eu dei agora, que eu vou tratar sobre dois ofícios da igreja, ministério diaconal e apóstolo. Eu já estou tomando como certo, tá bom? Porque há muita discussão, se esse texto de Atos, capítulo 6, verso 1 ou 7, trata do ofício diaconal. Não vai dar tempo para tratar tudo isso, lógico que é uma pregação, é uma série de estudos, mas até o século XIX, nenhum comentarista questionava se Atos 6, 1 ou 7 tratava sobre o ofício diaconal. Era ponto pacífico. Todos os estudiosos, até o século XIX, diziam: Atos 6, 1 ou 7 trata do ofício diaconal. A partir do século XIX, começou a haver um movimento, e quando eu digo isso, irmão, eu não estou querendo dizer que quem questiona, preciso deixar claro isso, não é um cristão genuíno. Por exemplo, John MacArthur, no seu comentário de Atos dos Apóstolos, é um pastor fiel, pregador assim, expositivo, um dos melhores batistas. Ele considerava Atos 6, 1 ou 7, que ele não tratava do ofício diaconal. Aqui não tinha base, segundo o John MacArthur. Mas até o século XIX era inquestionável. Atos 6, 1 ou 7 trata do ofício diaconal. Essa é a minha perspectiva, tá bom? Porque eu acredito que Paulo, nas outras cartas, nós vamos tentar ver isso, ele vai fundamentar a partir do livro de Atos. Então, por que também isso é importante? Porque, veja, a igreja está crescendo. Não é? A gente vê isso desde o capítulo 1, a igreja crescendo. O diabo, ele vai usar 3 estratégias para impedir o crescimento da igreja. Talvez hoje o diabo possa usar outros tipos de estratégia. Sei lá, talvez hoje a gente vê muito isso, né? Igreja que tem se preocupado mais com a ação social do que a pregação do evangelho. Isso é uma distração que o diabo tem dado, e muitos pastores, eu não vou dizer que não sejam pastores fiéis, mas não têm sido vigilantes quanto a isso. O diabo vai usar 3 estratégias até aqui no livro de Atos, tá bom? A primeira estratégia que ele vai usar é a perseguição. O diabo promoveu perseguições no livro de Atos para impedir o avanço da igreja de Cristo. Mas a gente sabe que tem uma promessa lá do Nazareno que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E esse versículo não está dizendo simplesmente, irmãos, porque às vezes a gente, quando lê esse versículo, a gente acha que as portas do inferno prevalecerão, a igreja vai apanhar, e a porta vai estar lá, em pé, nada vai destruir. Mas não é só isso. Está dizendo o seguinte também, que a igreja marchará de forma triunfante, atropelando tudo e a todos com a pregação do evangelho. Quando eu digo atropelar, não temendo o anúncio do evangelho. Então a primeira estratégia que o diabo vai usar é a perseguição. Ele viu que não deu certo. A segunda estratégia, que infelizmente também acontece muito, está no capítulo 5, Ananias e Safira, a questão moral dentro da igreja. Às vezes a igreja, ela para o seu crescimento, às vezes a igreja tem atrapalho no seu desenvolvimento por conta de questões morais dentro da igreja, questões que não são tratadas. No capítulo 5 foi tratado, o diabo usou essa estratégia. A primeira estratégia, perseguição. Segunda estratégia, questões morais, a mentira de Ananias e Safira. E a terceira estratégia, que ao meu ver, isso é muito comum hoje,
dado, eu estava dizendo até hoje para o meu irmão, né? É quase natural, os pastores sabem disso. A gente é pastor, né? Quando termina o seminário, não, porque está novinho, independente da idade, mais de pastorado. Mas depois que a gente vai desenvolvendo o trabalho, aí a gente começa a ser chamado para presbitério, é sínodo, é viagem, é não sei o quê, é reunião daqui, é reunião dali, é estatuto da igreja. E daqui a pouco você está tão preso com essas questões que você passa a semana e diz assim, chegou o domingo, e agora? Não fiz o sermão. Então, a terceira estratégia que o diabo vai usar é tomar o tempo dos oficiais, que deveriam estar se dedicando à palavra, para se dedicar a outras questões que, embora sejam importantes, certo? Mas os oficiais, que eu vou tratar já já, não foram chamados para esse aspecto. Então, portanto, nesta noite, eu proclamo o Evangelho de Jesus Cristo com o seguinte tema: critérios bíblicos para o ofício de diaconato. Por que isso é importante, irmãos? Porque há muita dificuldade na igreja como um todo, da gente entender o ofício de diácono e também quando chega aquele momento de eleição, como votar de forma bíblica para o ofício de diácono. E logicamente aqui a gente vai aprender também, né, por implicação, como fazer critérios bíblicos para a votação de diácono, presbíteros e pastores, tá bom? Agora, por que eu disse, rapidamente fazer esse panorama, pano de fundo, né, que aqui Atos capítulo 6 é o ofício diaconal? Primeiro, que houve uma reunião que se elegeu os 7. Essa reunião teve um caráter oficial, que a função exercida era oficial e envolvia o exercício de autoridade, que a ocorrência de uma palavra que acontece aqui, tá bom? No verso, por favor, abra sua Bíblia, no verso, capítulo 6, verso 1, lá no finalzinho diz assim, distribuição diária. A palavra que aparece lá no grego é diaconia. Também, servir as mesas no verso 2, é um verbo, diaconel, que tem essa ideia de servir. Também, irmãos, quando no verso 3, lá no finalzinho, diz assim, ó, aos quais encarregados. Essa palavra, no grego, é para atribuir a alguém uma posição de autoridade. E quando no finalzinho, encarregado, ou seja, os apóstolos estão atribuindo uma posição de ofício para alguém, o termo serviço, no grego é ofício, alguém que recebeu uma designação de outrem, de uma autoridade, para desempenhar um ofício, um chamado específico. E que os demais textos do Novo Testamento, falando sobre diácono, dependem daquilo que Atos fala sobre o ofício diaconal. Então nós temos um problema. Qual era o problema? A demanda da igreja. A igreja está crescendo de forma esplendorosa, certo? Se vocês voltarem um pouquinho, por favor, lá em Atos, no capítulo 4, verso 35, diz assim, ó, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então, veja, a igreja está crescendo. As pessoas estão depositando ofertas, aquilo que é necessário para que haja a demanda de servir a outros irmãos. No capítulo 5, no verso 2, acontece a mesma coisa, diz assim, ó, mas em acordo com a sua mulher, só um minutinho, depositou aos pés dos apóstolos. Então essa prática era, recebia algo, sei lá, um dinheiro, comida, nos pés dos apóstolos. Então, naturalmente, os apóstolos estavam ficando sobrecarregados de demandas para servir a essa necessidade da igreja. Mas atente, irmãos, que os apóstolos, eles foram homens sábios, perceberam a sutileza da armadilha. Veja, era algo que era necessário. Era algo, irmãos, que era legítimo. O que era legítimo? Socorrer a necessidade dos irmãos. Mas mesmo nessas situações, o diabo poderá usar algo que é legítimo para trazer problema dentro da igreja. Então, qual é a legitimidade? Pessoas estão passando necessidade. O que é que os apóstolos deveriam fazer? Ajudar essas pessoas. Só que a demanda estava muito grande. O que é que os apóstolos fazem? De forma bíblica, de forma sábia, escolhe, pede para a igreja fazer a sua votação. Então a solução proposta foi essa, e o argumento apresentado foi que os apóstolos deveriam estar se dedicando à palavra, à pregação e à oração. Então, a primeira aplicação é que nós devemos ter cuidado. Os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros, às vezes as igrejas demandam
muitas sobrecarga sobre o pastor. O pastor Elton foi meu auxiliar lá, ele se lembra disso. Eu acho que eu devo ter comentado com ele que estava tendo uma reforma muito grande na igreja, que foi a parte estrutural da parte da frente, e a gente contratou uma empresa para fazer todo o serviço. E um diácono queria ir lá para abrir, eu disse, não precisa estar ficando aqui o dia todinho, porque vai ter a empresa, vai estar tudo contratado, você abre a igreja, fica, você pode vir à tarde, só dar uma olhadinha, e passaram uns 3 dias. No 4º dia eu fui lá, dar uma olhadinha. Aí o diácono, senhor, pastor, na minha época, o pastor estava na igreja o dia todinho para ver a obra. Aí eu disse, que bom, irmão, mas veja, irmão, com todo respeito, era um senhor, eu disse, irmão, com todo respeito, veja, eu preciso lhe explicar que, porque foi na sua época, estava certo, tá bom? Nem tudo que é antigo é correto, fosse uma tradição. Segundo, irmãos, o tempo que Deus me chamou foi para estar orando, foi para estar me dedicando no estudo, e não para ser mestre de obra. Eu não sou mestre de obra, eu não entendo nada de cimento e de tijolo, eu quero ver a obra pronta. Foi pago a empresa e somente isso, para que domingo eu esteja aqui expondo a palavra. Eu não fui chamado para isso. Então, às vezes, veja, eu não estou dizendo, irmãos, que não é legítimo, em algum momento, o pastor participar do aniversário, mas às vezes, pense bem, quantas pessoas tem aqui? Rapidamente aqui. Pensa bem, pastor Diogo, pastor Elton comigo. Se todo dia tivesse alguém fazendo aniversário, e o pastor está lá. Pastor Diogo trabalha, pastor Elton tem suas demandas. Aí, aniversário na segunda, aniversário na terça, aí tem a SAF na quarta, tem ensaio na quinta, tem a demanda. Pastor Augusto Nicodemos, ele disse assim, foi para a Inglaterra escutar fazer um estudo sobre pregação com John Stott na época. E John Stott disse assim, o pastor deve se dedicar a semana todinha para preparar um sermão. Aí Augusto Nicodemos disse para John Stott, no Brasil é impossível. Pastor prega na segunda, prega na terça, visita, faz tudo. No domingo tem que dar 2 sermões de manhã e noite. Aí o que é que a gente faz? Aí John Stott disse assim, você prepara um sermão bem e pede perdão a Deus pelos demais. Porque é impossível. É impossível. Não dá conta. Então, isso às vezes, para a igreja que não tem esse entendimento da função, da chamada, do ofício do pastor, de se dedicar na palavra e na oração, quando vê um pastor ativista e diz assim, eita que pastor. Aí às vezes chega no púlpito e começa a fazer o quê? Contar historinha. E a igreja ama pelo carisma. Nancy Pearce vai dizer que os pastores modernos, o movimento feminista, ela atacando o movimento, ela vai dizer o seguinte, que o movimento feminista está tão entranhado na igreja, está tão entranhado, que os pastores hoje, a igreja hoje, se você pegar qualquer pastor de 30 a 40 anos, eles eram homens sisudos, homem de palavra. Hoje, como é que a igreja muitas vezes vota no pastor? É aquele pastor que é doce, é carismático, é aquele pastor que é gente boa. Aí Nancy Pearce diz, por trás disso está essa domesticação da masculinidade bíblica. Então, tudo isso, a igreja vai assimilando sutilmente, o diabo vai colocando. Quer ver uma coisa, irmãos, que às vezes a gente não percebe? E aqui eu estou dando uma pausa, abrindo outra janela. Veja, eu não sei se você, mãe, que está aqui nessa noite, já disse assim para sua filha. Se disse, você está equivocada. Filha, estude. Filha, faça faculdade, bom emprego para não depender de homem. Isso é um conceito totalmente antibíblico. Porque uma verdadeira mulher, um verdadeiro homem, é aquele que vai suprir as necessidades do seu lar. Isso quer dizer que em algum momento a mulher não possa trabalhar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso é um pensamento equivocado. É daquela mesma forma que eu já escutei, próximo do casamento, alguém dizer assim, filha, case. Se não der certo, as portas da casa estão abertas. O que ela está dizendo? O casamento não serve para nada, filha. É uma aventura. Se não der certo, volte para casa. Se não der certo, casou, bênção. Vai viver a sua vida e vai orar e para Deus mudar a situação. Tá bom? Porque casamento, lógico, não estou falando isso em casos de agressão. Estou falando daquelas brigas que naturalmente qualquer casal vai ter. Então, vamos voltar agora para aquilo que a Bíblia tem aqui para nos dizer. Então, o primeiro critério para o diaconato, certo? É ter uma vida moral exemplar. Ter uma vida. No verso 7 diz, 7 homens. Esse número 7, alguns estudiosos vão dizer que representa plenitude, de boa reputação, homens íntegros, corretos, homens que davam um bom testemunho cristão.
Em 1 Timóteo 3, 8, 10, vai tratar bem disso. Esse dever é um dever moral. Também está relacionada com a mulher do candidato. Então, ambos têm que andar com boa reputação. Pensa bem, irmãos. Um homem, um pastor, que ninguém acredita na palavra dele. Eu estava esses dias conversando com alguém que o pastor, ele estava morando em um certo local, numa cidade pequenininha, e a igreja, em outras palavras, tá, colocou ele para correr. Porque o que tinha de loja lá, o pastor estava devendo. Todas as lojas, o pastor estava devendo. Mentiroso, chegou nele e ficou. Qual é o caráter que um homem desses tem para estar à frente da igreja de Cristo? Veja, irmãos, a pregação da palavra de Deus, atentem para isso. É como se uma pessoa fosse se casar e chega a mãe e começa a adornar a filha. Ó, filha, isso aqui está faltando. E chega aquela equipe para a pregação, ela está fazendo isso. Todo domingo, quando o pastor Diogo, o presbítero, prega aqui, ele está adornando a igreja para se encontrar com o noivo. Mas você, no Evangelho, veja, no Evangelho é diferente do mundo. Certamente, se você amanhã fosse fazer um exame ou uma operação com um cardiologista, aquela operação super sensível, que vai passar 10 horas, você dizer assim, eu quero o melhor. Mas o melhor é alguém descrente, mas você vai dizer assim, é o melhor, ele é um descrente, mas é o melhor. Porque a gente, para essas questões, a gente não liga para a vida espiritual, mas na igreja, as duas coisas devem andar juntas. O pastor, um diácono, um presbítero, ele tem que ser um homem santo, um homem conhecedor da palavra, mas um homem dotado de caráter, para que a igreja reconheça isso. Então, é muito importante, homens íntegros, corretos, que dão bom testemunho cristão. O candidato ao diaconato, e aí por extensão ao presbiterato, tem a reputação de ser um homem da palavra, costuma cumprir suas obrigações na igreja e na família. Esse diácono tem uma palavra confiável. Se for isso, é um bom homem para ser indicado para o futuro diaconato, presbiterato da igreja. O diácono costuma falar a verdade em amor, Efésios 4:15. Uma coisa é falar de forma coerente, mas isso não será de muita ajuda se aquilo que foi dito de forma coerente fere outros ou deixa de edificá-los. O diácono deve vestir seu falar com a maior de todas as virtudes, o amor. Porque às vezes a gente diz assim, eu falo a verdade, mas a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Com cuidado com aquilo que vai ser dito. Essa semana, eu sempre vou usar exemplo, tá? Alguém foi fazer, eu trabalho numa escola, e alguém foi fazer uma ocorrência de um aluno e disse assim, eu flagrei ele fazendo isso e tomei o celular. Eu disse, não, muda isso aí, isso vai dar bronca. Falar a verdade em amor. Diz assim, eu percebi e eu solicitei. Porque quando diz que você tomou de uma criança, é muito forte. Então você deve falar a verdade em amor. É as mesmas palavras, mas a forma que você deve falar deve ser uma palavra firme, forte, mas em amor. O verso 1 e 3 apresenta o segundo critério, que é o espiritual. Homens piedosos, comprometidos com o Evangelho e cheios do Espírito Santo. O que nós temos visto hoje na Igreja de Cristo, irmãos, são muitas vezes homens que são conhecedores da palavra, tá bom? Porque leem, pesquisam, estudam, mas não são homens cheios do Espírito Santo do nosso Deus. Tem apenas a mente cheia, mas o coração vazio. Tem a mente aquecida, mas o coração gelado para com a palavra de Deus. Então, o que é que esse homem que é diácono, ou que vai ser diácono, presbítero ou pastor, ele deve ser? Uma coisa bem óbvia, ser discípulo de Cristo. A coisa mais óbvia, irmão, ser crente. Eu estava dizendo esse dia para uns amigos, irmãos, tem igreja que está tão carente de ouvir a palavra, que basta o pastor ser crente, que a igreja já cresce. Só crente, ele abrir a palavra e ler. Jesus salvou o mundo, tá? Somente. Por quê? Porque hoje há uma carência, irmãos, de homens crentes comprometidos com a palavra de Deus. Infelizmente. Fui comprar uma vez numa loja de sapato e o rapaz disse assim, ele é pastor. Tem como abrir o crediário, eu não tinha comprovante de renda. Ele disse, olha pastor, com todo respeito, outrora, quando eu era mais jovem, que era gerente aqui, eu abria crediário de pastor aqui sem nenhuma documentação. Eu tive tanto prejuízo, mas tanto prejuízo com esses pastores,
que agora tem que ter toda a documentação para abrir o crediário na minha loja. Então, o que a igreja quer é que você que está à frente do trabalho do Senhor seja discípulo de Cristo, seja crente. Essa é a coisa mais básica. Sirva a Deus com fidelidade. Nada mais óbvio do que isso. Os serviços na igreja, de diácono, qualquer ofício, não podem e não devem ser terceirizados para pessoas descrentes. Na igreja de Tim Keller, eu estava lendo um livro dele, né, no comentário, que o grupo de louvor dele, tá bom? Não é estranho, Tim Keller é um servo do Senhor, já dorme do Senhor, é um homem que eu admiro, mas o grupo de louvor dele eram pessoas descrentes. Ele contratavam pessoas, os melhores tocadores da área, e colocava para tocar, porque era o melhor, deveria ser oferecido a Cristo. Na igreja, é preferível não ter instrumento do que dizer assim, vai ter só para colocar pessoas que não são crentes. Que a Bíblia lá em Hebreus, abra comigo, por favor, Hebreus. Hebreus, no finalzinho lá de Hebreus, diz assim, ó. Hebreus, finalzinho, 13, 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam. O pastor Diogo tinha dito aí, agora há pouco na oração, que às vezes a gente está no automático, é feito aula. Quem dá aula para ensino médio? Está tão no automático que às vezes o cara de um ano para o outro nem estuda, é a mesma coisa, porque vai no automático. E a gente tem que estar sempre lendo. A mesma coisa é quem canta e quem prega, a vista está no automático. Mas nós devemos fazer, irmãos, para Deus. Não é no automático. É vindo do coração, vindo das nossas entranhas, para adorarmos o nosso Deus. Então, nada mais óbvio do que a primeira coisa de quem está feito no trabalho, quer seja de música, quer seja de pregação, quer seja de visitação, os oficiais, é ser uma pessoa crente, discípula, ser cheio do Espírito Santo. Os diáconos precisam manifestar o fruto do Espírito. Logicamente, isso é requerido, o fruto, para todos os crentes verdadeiros. Mas para os oficiais, isso tem que estar bem evidente, esse fruto do Espírito que está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 20 ao 24. O candidato ao diaconato, ele compreende o Evangelho como parte do seu amadurecimento, tanto diácono, como pastor, como presbítero. A pessoa deverá incluir uma declaração do Evangelho no que ela crê, no tocante a Deus, ao homem, a Jesus Cristo e sobre a natureza da verdadeira conversão. Nada mais óbvio, irmãos, de saber onde é que você está entrando. Lá na igreja, sempre a gente faz isso, né? Antes dos períodos oficiais, daqueles que são indicados, nós fazemos um treinamento para os diáconos, para ensinar pelo menos o básico daquilo que a nossa igreja presbiteriana crê sobre os ofícios da igreja de Cristo. Então, estou pregando o sermão sobre critérios bíblicos para o diaconato, certo? Já vimos 2 critérios, o moral e acabamos de ver o espiritual, e agora vamos ver o último, que é o funcional. Moral, né? São pessoas que falam a verdade, pessoas que têm uma vida santa. O espiritual, nada mais óbvio do que ser um crente, de manifestar na sua fala, na sua vida, o fruto do Espírito. E agora é o funcional. Esses homens deveriam manifestar os dons necessários ao bom desempenho das funções. Porque, irmãos, vejam, às vezes acontece o seguinte, irmão, os diáconos não sabem executar numa visita o seu ofício. Vou dar um exemplo. Aconteceu na igreja, tá? Os diáconos foram visitar alguém e a irmã, uma pessoa lá, estava dizendo que estava passando dificuldades. Aí os diáconos ajudaram. Eu não fiquei sabendo, porque lá a gente disponibilizou uma verba, o conselho para os diáconos não ter que estar solicitando. Todo mês eles recebem aquilo para socorrer o necessitado. Aí depois, no segundo mês, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. Aí os diáconos vieram falar comigo, pastor, está acontecendo isso. Eu disse, veja, mas vocês fizeram uma investigação sobre a vida da irmã. Pastor, a gente vai se meter no financeiro. Eu disse, é função. Veja, por quê? A irmã, essa pessoa, vocês acabaram de dizer para mim que ela tem LCD na sala, no quarto e na cozinha. É necessário ter 3? Eu não tenho 1. É por opção, tá? Mas não tenho 1. Entendeu? Eu disse a ele, veja, 3
Então você deve perguntar assim, irmã, veja, dada a sua dificuldade, irmãos, veja, eu sei que isso é difícil para o mundo moderno, porque nós somos muito individualistas, a modernidade fez isso, mas nós, enquanto povo de Deus, somos um povo, somos família na fé. Eu tenho certeza que se seu filho tiver com um problema financeiro, você vai falar para ele, mas por que você está com esse problema? Meu irmão estava passando dificuldade financeira, chamei ele, disse, Nicozinho, senta aqui para conversar comigo. Veja, tu está com um problema financeiro, tu trabalha em 2 empregos, o que tu ganha é X, dá. Só tem 3 opções para tu, tu vai me dizer qual é. Ou tu está usando droga, pegando teu dinheiro todo gastando com drogas. Ou tu estás jogando no tigrinho, ou tu estás com mulher fora, adulterando. Não tem outra opção não, porque é impossível. Aí caiu no choro. Aí confessou o pecado. Eu disse, porque meu amigo, não tem como. Entende? Aí eu, voltando para o diácono, digo, você deve conversar com essa irmã. Se ela ganha X, por que ela está gastando Y? Se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.000. Se eu ganho 1.000, eu não posso ter uma BMW. Se eu ganho 1.500, eu não posso ter um carro além daquele que eu tenho com muita luta. Então, é estar contente com aquilo que Deus deu. Então, passa pelo ofício de diácono. Fazer essa investigação prática na vida das pessoas, da visita diaconal, para saber. Por quê, irmãos? Porque eu sempre digo, irmão, a oferta que está ali é dinheiro da viúva, às vezes é dinheiro de um órfão, que deposita ali. Isso tem que ser administrado de forma sábia, bíblica, com sabedoria, com honestidade. Então não é alguém que chega e diz assim, está precisando de quanto? De 1.000 é? Tome. Irmão, está precisando de quanto? 2.000 é? Tome. A igreja deve saber as necessidades reais da pessoa, o porquê a pessoa está passando aquela dificuldade. Por quê? Porque pode ser um pecado, e aí tem que ser levado para o conselho. Falta de domínio próprio, falta de contentamento com aquilo que Deus tem dado. Então, o diácono, ao ser vocacionado, ele tem que perceber isso. Então, na Bíblia, nós temos 2 tipos, né? E até na igreja presbiteriana, nosso manual mostra isso. É a vocação interna. O que é isso, irmãos? É alguém que chega e diz para o diácono, para o pastor Diogo, que está sendo chamado para ser pastor, para ir para o seminário, que está sendo chamado por Deus. Não tem como a gente aferir isso. Não tem como. Mas tem a vocação, tem a chamada externa, ou a apresentação externa, a igreja reconhece. Foi isso que aconteceu aqui, veja. Abra comigo, a sua Bíblia, diz assim, ó, então os 12, verso 2, convocaram a comunidade do discípulo e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é que não seja importante, irmãos, porque às vezes as pessoas olham para isso e vão dizer assim, está vendo que pregar é mais importante? Na Bíblia não há essa separação entre alimentar a alma e alimentar o corpo. Quem diz que a alma é mais importante que o corpo, isso é platonismo. A Bíblia coloca as 2 coisas na mesmo patamar. Deus manda cuidar do corpo e manda cuidar da alma. É através dessa integralidade que nós servimos a Deus. Mas os apóstolos não foram chamados para essa parte. Eles perceberam isso e deram esse parecer. Veja, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esses homens tinham o reconhecimento da igreja dessas qualidades que são apresentadas aqui. Então, quando vocês forem escolher diácono, presbítero, não olhe para a beleza dele. Não olhe se é seu irmão, se é seu primo, se é seu sobrinho. Olhe se ele é um vocacionado por Deus. A igreja tem passado muitos problemas, porque às vezes tem votado, tem escolhido de forma equivocada os oficiais da igreja. E no futuro, certamente darão trabalho para os pastores, para os presbíteros e para vocês mesmos, com falta de chamado, de certeza daquilo que Deus tem chamado para essa pessoa. Ser cheio de sabedoria. Essa sabedoria tem pouco ou nada a ver com conhecimento, irmãos. Os diáconos precisam ter a sabedoria concebida pelo Espírito Santo para saberem como resolver os problemas que já existem e outros novos que não tardarão a aparecer na igreja. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Tiago, por favor, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago 1, 5 ao 6. Se, porém,
algum de vós. Tiago 1, versículos 5 ou 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. Essa palavra aqui no grego, sabe o que significa? A ideia aqui é o seguinte, irmãos: peça a Deus. Peça. Deus jamais vai fazer assim, ó. A ideia lá é essa do grego. Deus jamais vai fazer assim. Está pedindo demais. A ideia é essa, é alguém que vira o rosto para dizer: nossa, como está me incomodando. Deus jamais. Deus tem prazer de derramar sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sabedoria. Peça a Deus sabedoria de como agir para com as pessoas. Peça a Deus. Isso é muito importante. Conhecimento é uma coisa. É você estudar bem matemática, você terminar o ensino médio, sabedoria, irmãos. Você pode não saber fazer um simples cálculo matemático, mas ser uma pessoa sábia diante de Deus. Nem tudo é conhecimento. Muitas vezes a sabedoria vai sobrepujar o seu conhecimento. Outro dia, estava lá na instituição, um problema com a família, um problema, uma mãe, um pai lá, super difícil de ser tratado. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, me dá sabedoria de como tratar esse problema. E no outro dia, irmãos, eu fui temeroso do que poderia acontecer, mas Deus foi dando sabedoria, foi dando sabedoria. No final, a pessoa chegou e disse: Gonzaga, me dá um abraço aqui. O pai: rapaz, que coisa boa, que palavra sábia. Por quê, irmãos? Porque nós oramos e pedimos a Deus sabedoria. Deus quer que eu e você peça a Ele constantemente sabedoria para tratar qualquer que seja o problema. Às vezes a gente quer tratar o problema com a força dos nossos braços, e certamente teremos problema. Devemos tratar qualquer problema, irmãos, com a sabedoria dada pelo nosso Deus. Os apóstolos vão dizer aqui, irmãos, também: escolhei dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, encarregados. Já falei que essa palavra é atribuir a alguém uma autoridade para um ofício. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Um oficial da igreja, ele deve ter sabedoria para falar a palavra certa no momento oportuno. Vou repetir: um oficial da igreja, ele deve pedir a Deus sabedoria para falar a palavra certa no momento certo, para não ter problema, criar problemas desnecessários. Às vezes, irmãos, a gente sempre culpa o outro. Não é assim: rapaz, pastor Elton é complicado demais, pastor Elton é complicado, dá misericórdia. Mas quando eu mudo a perspectiva, dizer assim: Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com essa complicação de pastor Elton? Muda a nossa perspectiva. Ao invés de ver Elton como problema, eu estou vendo Deus trabalhando na minha vida para me modificar e para ajudar Elton para alguma coisa. O problema nosso é que a nossa perspectiva muitas vezes é sempre aqui, ao invés de ir lá para cá. Quando a gente olha para o céu e mudamos a nossa perspectiva, os nossos relacionamentos florescem. A nossa vida floresce, o relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo. Às vezes, irmãos, nós estamos certos, mas não queremos abrir mão. E muitas vezes nós estamos certos e devemos abrir mão dos nossos direitos. Deixa eu dar um exemplo para você, coisa simples, de como aplicar isso. Eu sempre, aqui ou lá, uso esse exemplo, porque é algo bem simples, irmão. De frente da minha casa, eu mandei fazer uma lixeira, alta assim, por causa dos cachorros, colocar lixo. E a minha vizinha, ela não colocou na casa dela, por algum motivo, mas o que é que ela faz? Ela pega todo o lixinho dela e coloca onde? Na lixeira. Teve um dia que ela estava fazendo uma reforma lá e colocaram todos os sacos de cimento vazio, lixo, na minha lixeira. Quando eu fui colocar o meu, não teve mais espaço. Aí eu voltei, coloquei, tinha uns arames assim, coloquei lá assim, e disse: amanhã eu coloco. Aí minha irmã, quando saiu, disse: ela vai tirar agora tudinho. Fora na casa da vizinha, foi uma confusão. Eu disse: minha irmã, não pode ser isso não, isso é lixo. Eu sei que eu estou no meu direito, mas veja, um problema tão simples, amanhã eu vou, o lixeiro passa e eu coloco o meu lixo e está resolvido o problema. Se todo o meu problema fosse uma sacola de lixo com essa irmã, meu Deus do céu, estava resolvido agora. Então, é o meu direito, é o meu lixo, é a minha lixeira. Mas eu não vou criar problema por conta disso não. Num dado momento, eu conversei com o esposo, converso com ela, vamos evitar, porque
isso está equivocado, é lixo, mas é o seu lixo, é o meu lixo, tudo é no momento certo. Então, para quê? Então, é ter sabedoria, ter o domínio próprio, fruto do Espírito, para saber resolver os problemas. Às vezes, irmãos, nós escolhemos homens de Deus muito agitados, muito cabeça quente. E na igreja não tem cabeça quente. Nós devemos ser homens pacificadores. Um diácono, um pastor e um presbítero. Ele deve ser conhecido como pacificadores. O pastor Diogo tinha dito isso, né? Que a igreja está consolidada. E eu queria trazer esses ensinamentos para que essa igreja possa cada dia mais amadurecer, crescer. Não somente em números, que hoje há uma preocupação às vezes, né? Assim, quase desproporcional para que a igreja cresça. Mas bom seria que a igreja crescesse em números e também em maturidade. Finalmente, como se aplica essas questões para nós, leitores e ouvintes do século XXI? O ofício bíblico de diaconia diz respeito à atividade de natureza assistencial na igreja, com o propósito de liberar os presbíteros docentes e regentes para se dedicarem à pregação, supervisão da igreja e ensino da palavra de Deus. Porque isso é importante. Na Inglaterra, tem igrejas na Inglaterra, dado a sua condição material, financeira, desprezaram o ofício de diácono. Não tem mais. Porque diz assim, temos tanta riqueza que não tem mais necessidade. Mas se Deus instituiu o diácono na Bíblia, é porque Deus sabe que a igreja em algum momento vai ter uma necessidade. Sabe por que isso é perigoso? Pensa bem, a inteligência artificial está aí. Já teve uma igreja na Alemanha que fez um culto, que está na internet, usando inteligência artificial. E agora? Vai desprezar os pastores também? Irmãos, se Deus colocou na sua palavra que a sua noiva deveria ser pastoreada, cuidada por diáconos, presbíteros e pastores, isso deve ser obedecido até que ele volte. Nada substitui relacionamentos. Nada. E os estudos estão aí para dizer quanto mal isso aqui está fazendo para as pessoas. Quanto mal. Porque estão tentando substituir relacionamentos por isso aqui. Então, um pastor sempre será útil na igreja. Um diácono sempre será útil na igreja de Cristo. Um presbítero sempre será útil na igreja de Cristo. Porque foi Deus que prescreveu na sua palavra. Nas escrituras aparece aquilo que alguns estudiosos chamam de quarteto, atentem, da vulnerabilidade. Que é esse quarteto? Quem são essas pessoas? São uma classe de pessoas que passam dificuldades. Pobre, órfão, viúva e o estrangeiro. A igreja deve ter um olhar diferenciado e os diáconos devem estar atentos para a necessidade dessas pessoas. Todos os cristãos, todos que estão aqui, são chamados para servir. Todos, inclusive pastores. Tá bom? Porque isso é importante. Graças a Deus, e aqui não é porque eu estou na frente, a minha turma, eu, pastor Elton, pastor Diogo e Luizinho, nós aprendemos isso, servir. Mas tem pessoas que quando passam a ser pastor, deixam de servir. Vou dar um exemplo. Quando eu quero chegar numa certa igreja, um seminarista da igreja, suponhamos daqui, e terminou o seminário e foi ordenado pastor. Certo? E o amigo dele, ao terminar o culto, o pastor ficou apertando a mão, e o amigo, vamos supor que o amigo chegou e disse, aí Elton, Elton não, reverendo Elton, tá bom? Agora não me chamo mais de Elton, eu sou agora um pastor, estou em outra classe, isso foi história real, tá? Em Olinda. Só que, atrás desse jovem, veio um casalzinho, velhinho, era uma juíza de direito e um juiz. Aí o pastor, esse cheio de soberba, chegou e disse, meus irmãos, ele, meus irmãos não, excelência, porque nós somos juízes e juíza. Se você não sabe servir, se você acha que vai ser desonra para você, porque alguém chamou de Elton, está sendo desonra também para a gente, porque você está me chamando de fulano e tal. Eu sou juíza e juiz. O que é que ele quis dizer com isso? É que aqui na igreja não tem advogado, não tem bacharel em direito, não tem juiz, aqui todos são servos e servas. A autoridade aqui é Cristo que delegou para os oficiais da igreja.
Os oficiais, sim, são autoridades, mas não deles, dada pelo próprio Cristo. Por que isso, irmãos? Porque Cristo vai dizer, lá em Mateus 20 e 28, que ele é o grande diácono. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Se o Criador, o meu Salvador, o seu Salvador, o dono dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, ele veio para servir, será que eu e você, só porque nós agora temos um ofício, só porque agora nós cantamos no grupo, nós não podemos servir a igreja de Cristo? Podemos sim e devemos servir a igreja de Cristo. Termino aqui com mais um exemplo, irmãos. Estava numa reunião de presbitério e foi proibido lá no avisozinho dos pastores trafegarem, passearem na igreja com café, para não sujar, porque as irmãs estavam muito já cansadas fazendo ali o almoço. O pastor foi, entrou o café, derrubou o copo de café e melou a sala. Aí ele me chamou, disse: pastor Wendel, que eu era dessa igreja, chama o pessoal da limpeza aí, para limpar aqui, que eu sujei. Aí eu fui lá bem pertinho dele, sentei, disse: irmão, com todo respeito, pastor, tem um aviso ali dizendo que não é para entrar com um copo de café. 2, quem derrubou foi o senhor. 3, as irmãs estão ocupadas. Licença. Limpe, não vai sujar, não vai tirar a sua honra, não. Limpar chão não vai tirar a honra em nenhum ofício de pastor. Nós estamos para servir em dado momento. Tá bom? Então não tira. Eu não estou dizendo, lembre-se do primeiro princípio lá que eu falei, que o pastor agora vai lavar, vai pintar, vai... Não estou dizendo. É que ao fazer isso, ao ajudar, eu não vou ser mais pastor nem menos pastor. Eu vou ser um servo de Cristo. Que Deus nos ajude a diácono ser diácono. Aos presbíteros desempenharem o seu presbiterato. E o pastor desempenhar com fidelidade a sua chamada. Eu louvo a Deus, repito, irmão, porque conheço o pastor Diogo, tá bom? E sei daquilo que Deus tem dado a ele da sua humildade, não é? E eu fui um desses homens abençoados por esses 2 pastores que estão aqui, porque eles me serviram. Pastor Elton, na época, que era seminarista, eu sempre conto essa história de servir. Ele tinha um cartão abençoado de alimentação. Sodexo, era Sodexo na época? Isso. E todo dia ele pagava meu lanche, que eu saía do hospital português, a pé, até o seminário, todo dia. Era uma luta. Pegava 3 anos para chegar em casa. E no último mês que ia acabar o meu curso, o cartão dele acabou. O pai dele perdeu o vínculo com a empresa e acabou. Deus nos sustentou até o último dia. E pastor Diogo serviu tanto o Luizinho, né, que não está aqui, mas vai estar. Uma vez o professor passou vários livros para comprar, não tinha na biblioteca e eu estava desempregado, não tinha dinheiro. O pastor Luizinho chegou e disse assim: tu tem tempo para comprar na Luz e Vida? Eu disse: tenho. Ele fez: toma o cartão, compra os meus e compra os teus. Pode comprar à vontade. E eu fiquei assim: rapaz, não faz isso não. Não faz isso não, que eu vou comprar. Ele: não, estou lhe dando. E pastor Diogo, irmão, servi também. Eu, até recentemente, estava de recordação, agora não, porque eu estava muito velhinho. Desde 2012, Diogo comprou, me deu camisas, me deu sapato, porque a prova, a luta era grande. Mas esses homens, eu digo, não é porque eu estou aqui, mas vocês têm homens de Deus que servem ao povo de Deus, que servem a Cristo. Então honrem esses homens, honrem os diáconos da igreja, honrem os presbíteros, porque são homens que foram chamados para servir a Cristo. Está aqui um que foi grandemente abençoado por essas pessoas. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. Vamos chamar aqui então o grupo Louvor novamente. Vamos caminhando já para o final desse culto de gratidão a Deus. O Senhor falar dos nossos corações. Vamos louvar o Senhor. A igreja pode ficar de pé novamente. Vamos bem dizer ao Senhor e, como bem ouvimos, continuar dizendo que o Senhor é bom. Você fica minha mão.
gratidão louvor ao Senhor por esses 7 anos de igreja. Aqui há quantos anos está tendo no total? Eu acho que Edson ainda é mais do que compreendido. Mas como membro, a Adriana aqui, né? A Adriana vai orar então, louvando a Deus pela igreja e por esse trabalho que se desenvolveu aqui há tantos anos. E logo depois o pastor Aldo vai encarregando a nossa. Oremos. Pai de amor e Deus bendito, nós louvamos ao Deus. Somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado dispensado sobre a vida da tua igreja, o corpo de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que nós venhamos continuar centrados na tua palavra, adorando ao Salvador, ao Cordeiro, ao Redentor da nossa vida. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de servir, pelo privilégio de ter a salvação em Cristo Jesus, pelo privilégio de caminhar na tua casa e ajudar uns aos outros a crescer em graça e em amor, decorrente da tua verdade, da tua palavra e da tua graça bondosa sobre nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor dispensado à tua igreja. Que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos ser usados como instrumentos em tuas mãos para glorificar e exaltar o teu nome. Derrama a tua graça na vida da tua igreja, ó Deus, e que cada irmão, cada criança, cada um que faz parte dessa igreja possa, ó Deus, te servir para honrar e glorificar o teu nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Obrigado, Pai, pela exposição fiel da tua santa palavra, Senhor. Como é bom sermos alimentados pela tua santa palavra, termos os nossos pensamentos redirecionados segundo a tua santa vontade, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que continue abençoando a vida do teu servo, pastor Neida, que ele continue se esmerando e se dedicando ao aprendizado e à exposição fiel da tua santa palavra. Que tu abençoe o seu ministério na igreja do meio e aonde o Senhor colocar, Pai, ele possa ser o meio de abençoar aqueles que o rodeiam, Pai. Continua conservando a vida do teu servo, continua dando graça para que dia a dia ele cresça em estatura e sabedoria diante de ti, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que tem realizado no nosso meio, Pai. Assim como nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
vai estar dando daqui a pouco aí as informações, tá certo? Temos também aqui o Enio Juninho, né? Juninho aí, eu conheci ele, já está trazendo dele, né? E a vez ele me encontrou lá no Agnes, ele me viu e eu não reconheci, né? Aí depois veio a queixa, rapaz, ele falou comigo, eu não reconheci, Juninho, eu critiquei, ele estava me engano. Juninho, né? E João Neto aqui, né? Está aqui com a gente também, gente boa, alvirrubro, né? Não. E tem também a irmã, o nome da irmã? A mãe de César. O nome da irmã? Dona Maria José. Dona Maria José recebe a igreja muitas vezes, nas segundas-feiras, né? É isso, irmão. A sua casa sempre já é uma extensão da igreja aqui, os irmãos vão lá e tem muitos cultos lá, louvado seja Deus. Mas a primeira vez aqui com a gente, na minha presença é a primeira vez, né? Então que a senhora venha mais vezes. Primeira vez comigo, né? Seja bem-vinda, tá certo? Certo. Possa vir mais vezes, tá certo? Deus me abençoe. Irmãos, amanhã, falando de baixo, né? Amanhã tem culto lá. É isso? Na residência de Adriano e Fernanda. Então, o Adriano e a irmã Fernanda estão recebendo a igreja lá amanhã, às 19 horas. Culto lá, que é uma bênção para a igreja. Então, venha, participe, né? Ou vá e participe, né? Tá certo? Irmãos, nós teremos, dia 20 de junho, nosso jantar dos namorados aqui da equipe de casais, do grupo de casais, vai estar realizando esse jantar dos namorados. Então, é para namorados, noivos e casados, tá certo? Então, já se organiza, já se prepara, é o sábado, dia 20, tá bom? Coloque na sua agenda esse evento para o mês de junho, tá bom? Tem mais alguma coisa, irmãos? Vai ter um bolinho, tem um bolinho, a gente vai ali, você não sai assim, vai ter uma foto ali, tá tudo bonitinho ali, rapaz. O pessoal vai aqui da mídia fica feliz que estão fazendo assim, né? Então não saia sem bater uma foto, deixar o seu registro, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Louvado seja o Senhor, Senhor. Até terça-feira na grande oração.